crianças, sejam bem-vindos ao culto infantil e nós vamos começar com muita alegria e já com um versículo que está no Salmo 96, versículo 1. Diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra? Sim, Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. E aí você pode dizer assim: mas tia Silvia, não é todos que louvam e conhecem a Deus. E é verdade. E aí que está a nossa missão, de espalhar, de semear esse amor aonde quer que a gente vá. E é isso que diz a nossa história de hoje, a parábola do semeador. Você fica ligadinho aí, mas antes, vem louvar comigo. Vamos lá? Oi, crianças! Então a gente está aqui hoje com a Melissa e com a tia Pri. A tia Pri está aqui com a gente hoje e vai tocar junto com a gente. E a gente teve uma ideia bem legal, né, Mel? Então hoje a gente pegou, esse copinho aqui, esse baldinho, que vai servir de percussão. E esse copinho, se você tiver na sua casa aí, é só colocar arroz e faz um barulhinho, beleza? Então a gente vai começar a louvar a Deus com uma canção que diz: Deus está aqui. Aleluia, Deus está aqui. Tão certo, mas tão certo que Ele está aqui, que eu tô o quê? Respirando, faz assim. Respirando. Vamos cantar todos juntos? Então bora lá. Essa próxima canção fala de crescer espiritualmente, sabe como? Como? Como que a gente pode crescer espiritualmente? Orando e lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Para falar com Deus, a gente precisa ler a Bíblia e Orar. orar. E assim a gente vai crescendo espiritualmente, sabia? Vamos cantar essa música? Vamos. Então, bora lá, som na caixa. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Vai, Melzinha. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer.
faz parte da nossa história de hoje, que é a parábola do semeador. Então nós vamos aprender uma música hoje muito bacana, que é spoiler dessa história. Vamos lá aprender com a gente? Som na caixa aí, maestro! Não é mesmo? Então, já já vocês vão escutar essa história, mas ainda tem versículo pela frente, tá bom? Tchau, crianças! Vamos dar tchau! Tchau, gente! Foi muito bom estar com vocês! Oi, crianças! Chegou a hora de aprender mais um versículo que está lá na Palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Eu vou colocar para vocês algumas figuras aqui, que elas vão nos ajudar a completar o nosso versículo. Aqui está a chave, a palavra de Deus, o coração e o coração sujo, que é o pecado. Nós vamos trabalhar com balões de gás dessa vez. Então, a tia vai colocar cada figura que está aparecendo aqui dentro desses balões. Então, vamos lá. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
Salmo 119, 11. Eu vou colocar dentro desse balão cada figura, a chave, a palavra de Deus, o coração e o pecado. Vamos embaralhar esses balões para a gente tentar memorizar através daquelas figuras. Nossa, será que a gente vai conseguir? Vamos estourar esses balões e vamos ver qual figura vai aparecer primeiro. O pecado, a chave, a palavra de Deus e o coração. Então, nós temos que completar aquela frase ali embaixo e ver qual é a primeira figura que vai ali no início do versículo. Vamos lá? Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Olha só a ordem correta das bexigas com as figuras. Mais uma vez. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Olha só, crianças, vamos tentar falar mais uma vez? A tia vai, conforme vai falando, vai aparecendo aqui as figuras para vocês, tá bom? Então vamos lá. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Muito bem, criança. Este foi mais um versículo. Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu estou com muita saudade de vocês. Hoje nós vamos aprender sobre uma parábola. Parábolas são pequenas histórias que Jesus contava ao povo com pequenos exemplos para que eles pudessem aprender mais sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. E na Bíblia há muitas parábolas. Lá em Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 15, conta que certa vez Jesus estava reunido na beira do lago com a multidão e ele estava ali falando sobre as coisas de Deus para aquela multidão. E ele contou a história de um semeador. Semeador é aquele que lança sementes na terra, que semeia. E certa vez este semeador saiu para semear e lançou algumas sementes. E aí Jesus conta ao povo o que aconteceu com as sementes que este homem lançou. E a Bíblia diz que algumas sementes caíram à beira do caminho. Este homem lançou e elas ficaram à beira do caminho onde as pessoas passavam. E algumas pessoas pisavam nas sementes. Outras, os pássaros vinham e comiam as sementes que este homem havia lançado. Comiam várias dessas sementes. Então, outra parte caiu no meio das pedras, crianças. Olhem só, cheio de pedras no caminho. E a semente caiu no meio das pedras, cresceu logo, porque estava na superfície. Só que então veio o sol e essa plantinha murchou, morreu, porque ela não estava com as suas raízes na terra para puxar a água, para sobreviver. Então, e a outra parte da semente? Jesus contou que ela caiu no meio dos espinhos. A semente caiu no meio dos espinhos, brotou, cresceu,
só que ela não conseguiu dar frutos. Por quê? Porque os espinhos sufocavam essa plantinha e ela não conseguia desenvolver, dar frutos. E a Bíblia nos conta sobre o restante das sementes que caíram numa terra boa. Olha só, que linda! A terra boa fez com que essa plantinha crescesse e desse muitos frutos e belos frutos. Olha só que linda esta planta que cresceu, porque a terra era boa. Agora, você sabe o que Jesus quis dizer? Você entendeu o que Jesus quis dizer com esta parábola? Com essas ilustrações? Os discípulos e aquelas pessoas perguntaram para Jesus, porque eles também ficaram sem entender. E Jesus explicou o que toda essa história representava. Então, Jesus disse àquelas pessoas, e fala para nós também, que a semente que aquele homem lançou representa a palavra de Deus. Então, a semente representa a palavra de Deus nesta história que Jesus contou. E a terra? A terra representa o nosso coração. Então, a terra é o nosso coração e a semente, a palavra de Deus. E aí, Jesus explicou às pessoas o que tudo aquilo queria dizer. Vamos ver o que a Bíblia nos conta? Quando diz que a semente caiu à beira do caminho, significa que a palavra de Deus caiu numa terra e que o coração daquelas pessoas são duros. Ouvem a palavra de Deus, mas ela não fixa no coração, não entra no coração. E as pessoas começam a questionar se a palavra de Deus é verdade, colocam dúvidas sobre o que a palavra de Deus diz. Então o mal vem e rouba a semente, rouba a palavra do coração dessas pessoas que está duro e elas não entendem, não aceitam a palavra de Deus. E aquelas sementes que caíram no meio das pedras, o que será que significa? Significa que a palavra de Deus caiu num coração que aceitou com alegria a palavra de Deus, entendeu, mas não durou. A palavra no coração não durou. Por quê? Lembra que ela não tinha raiz na terra? Porque as pedras não deixavam a raiz chegar lá na terra? São aquelas pessoas que entendem, recebem com alegria a palavra de Deus, mas na primeira situação difícil, elas desanimam e desistem de Deus. Esquecem que Deus está com elas e que aquela situação difícil que elas estão sofrendo vai passar e que Deus está com elas. Então, a palavra não dura no coração. Elas desanimam e deixam de andar com Deus. Agora, o que será que representa a palavra que caiu num coração de espinhos na terra? Como será que é a terra com espinhos? Nós vimos que a semente que caiu no meio dos espinhos, ela cresceu, mas ela não deu frutos. Então, a palavra de Deus, quando cai num coração que não está voltado para Deus, esta palavra diz o quê? Que é um coração que recebeu a palavra de Deus, aceitou a Jesus no coração, mas não pratica a palavra de Deus. Ela ouve, assiste os cultos, mas não pratica o que diz a palavra de Deus. Então, os espinhos, que são as situações do dia a dia, sufocam e não deixam ela dar frutos, porque ela se preocupa só com os estudos, com o trabalho, só quer jogar, só quer brincar, só se preocupa com as coisas do dia a dia e esquece das coisas de Deus. Esquece de ler a Bíblia, esquece de orar. Então, a palavra de Deus
não preenche o coração dela, porque o coração dela não está voltado para as coisas de Deus, está voltado para as coisas daqui, o que ela tem que fazer, o que ela tem que ganhar, o que ela tem que comprar. E aí é um coração que não deixa dar frutos. Agora, você se lembra da terra que produziu frutos? Que fez com que a semente produzisse frutos? Era uma terra boa. Isso significa que a palavra de Deus, quando entra num coração que é terra boa, significa que ela dá frutos. É um coração, é uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, que pratica tudo aquilo que ela ouve, que ela aprende sobre Deus, e ela está sempre com o coração voltado para as coisas de Deus. Ela guarda a palavra de Deus no coração e pratica. Então, ela vai dar frutos. Ela vai à igreja, ela ajuda nas coisas da igreja, lê a Bíblia, ora, e as pessoas vão conhecer a Jesus através da vida dela, porque vão ver que ela é diferente. Vão ver que ela ama a Deus, que ela fala de Jesus para as pessoas. Isso é produzir frutos. É fazer com que outras pessoas conheçam a Jesus. E aí eu te pergunto, como está o seu coração? Será que o seu coração tem sido terra boa? Quando eu preparei essa história, eu me perguntei, será que o meu coração tem sido sempre terra boa? Ou às vezes os espinhos, as coisas do dia a dia tomam conta do meu coração? A preguiça, o jogar, o assistir televisão, o trabalhar, cuidar da casa. Será que muitas vezes tomam o lugar de Deus no meu coração? Então eu faço essa pergunta para você. Como está o seu coração? Está voltado para as coisas de Deus? Você tem ouvido as histórias, você tem ouvido a palavra de Deus e tem praticado? Tem lido a Bíblia? Tem orado? Tem obedecido? Porque para nós darmos frutos, precisamos obedecer a palavra de Deus. Você tem falado de Jesus para as outras pessoas? Primeiro, nós precisamos ter Jesus no coração. Precisamos aceitar a Jesus no nosso coração, para que então a gente possa crescer e dar muitos frutos. Então, que você possa ficar com isto em mente e no seu coração guardar essa palavra e praticar, para que Jesus possa fazer a diferença na sua vida. Então, vamos orar e pedir para que Jesus nos ajude a praticar e obedecer a palavra dele? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por esta palavra. Que o Senhor nos ajude a praticar, ler a Bíblia, orar e obedecer ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos pede, falar de Jesus aos outros, e que o nosso coração seja uma terra boa, que alegre ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oba! Chegou a hora da nossa atividade e hoje, para ilustrar o que aprendemos na nossa história, nós vamos fazer uma atividade bem simples, mas que vai nos ajudar muito a lembrar o que nós temos que fazer para dar frutos. Ler a Bíblia, orar, obedecer, e nós vamos semear, vamos plantar feijões. Talvez você já tenha feito essa experiência aí alguma vez em casa. Eu lembro que quando eu era mais nova, na escola, a gente sempre fazia essa atividade. Mas você pode fazer de novo agora de uma outra forma, pensando de forma diferente no que isso significa. Então, o que nós vamos precisar para a nossa atividade, para essa experiência? Feijões. Então, nós vamos precisar de feijões. E aí você pode separar 2 feijões. Algodão. Um copo descartável. E um copo ou alguma tigelinha com água, tá? Então, nós vamos plantar feijões no algodão. Então, primeiramente, o que nós vamos precisar fazer? Você vai pegar o copo descartável,
Este algodão, você vai abrir ele para que ele fique no formato do copo e nós vamos pegar um pouquinho de água e molhar o algodão, umedecer esse algodão. Não precisa mergulhar o algodão, senão ele vai ficar muito molhado. Nós vamos jogando assim, ó, um pouquinho de água para ele ficar todo molhadinho, úmido. Então, nós vamos pegar este algodão e colocar no fundo do copo. E aí você vai deixando para que o copo preencha, para que o algodão preencha todo o fundo do copo. Assim, ó. Muito simples e muito fácil. Então, você vai pegar os 2 feijões e colocar no algodão. E vai apertar para que ele fixe no algodão. Para que ele grude no algodão. E aí, se precisar, a gente umedece mais um pouquinho. E plantamos o nosso feijão. Daqui a alguns dias, daqui uns 3, 4 dias mais ou menos, o seu feijãozinho vai começar a brotar. E aí depois ele vai crescendo. E depois você pode pegar este feijão conforme ele for crescendo e tirar do copo descartável. Cortar o copo descartável, pegar este algodão e plantar num vasinho com terra. E o seu feijão vai ficar muito bonito com as folhas. Então, você plantou um feijãozinho no algodão e daqui uns dias você vai vendo conforme ele vai crescendo. E o que você precisa fazer para cuidar desse feijão? Para que ele cresça, né? E dê aí o fruto, né? E para que ele fique bom. Você vai todo dia olhar e ver se o algodão precisa de água. E aí você vai pingar um pouquinho de água, umedecer o algodão bem pouquinho e deixar ele num lugar iluminado, fresco, com ar fresco. Então, o seu feijãozinho vai ir brotando. Então, não esqueça, todo dia, olhe lá como está o seu feijãozinho, uma vez por dia, se ele precisa de água. Você coloca água e você vai acompanhando e você vai vendo que ele vai brotando e crescendo e vai dar folhinhas. E aí, eu vou desafiar você. Toda vez que você for lá, olhar o seu feijãozinho e cuidar, porque quando a gente tem uma plantinha, nós precisamos cuidar das plantinhas, senão elas não crescem. Elas secam, elas murcham e morrem. Toda vez que você for olhar o seu feijãozinho uma vez por dia, ver se ele precisa de água e cuidar dele, você vai fazer a seguinte pergunta para você. Eu li a Bíblia hoje? Eu já orei? E aí você vai lembrar, assim como você e eu precisamos cuidar desse feijãozinho para que ele não morra, nós precisamos cuidar do nosso coração para que possamos crescer e conhecer mais Jesus. E aí você lembra o que nós precisamos fazer? Ler a Bíblia, orar, obedecer, falar de Jesus. Então, toda vez você vai fazer esse desafio. Olhou lá o seu feijãozinho? Se você ainda não leu a Bíblia e não orou, você corre para ler a Bíblia, orar e cuidar do seu coração. Olha só, há uns 4 dias eu plantei o meu feijãozinho e ele já está brotando. Ele já está brotando. Eu fui cuidando dele, fui molhando, fui vendo como ele estava e ele está brotando. E eu estou ficando feliz vendo o crescimento dele. Então você vai acompanhar o crescimento aí do seu feijãozinho e não esquece de tirar uma foto ou gravar um vídeo e mandar para o nosso e-mail para que a gente veja como está aí a sua plantinha, como está o seu feijão. Uma foto sua, o seu feijãozinho ou um vídeo. Queremos muito acompanhar como está sendo a atividade disso tudo. E isso pode durar muito tempo, porque ele vai crescendo, você vai cuidando, você vai pondo num vasinho e vai ficar muito legal e a gente vai ficar muito feliz em ver essa experiência aí com você, tá bom? Mande para o nosso e-mail. Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. Um beijo, até a próxima! Chegamos ao final do nosso culto.
Kids e como é bom poder estar juntos com vocês mais uma vez e cultuarmos ao Senhor, aprendermos sobre Ele e assim isso nos ajuda a crescer e caminhar com Ele. Vamos orar para agradecer? Senhor Jesus, muito obrigada por mais um culto, por estarmos juntos reunidos online e aprendermos mais sobre o Senhor. Nos dê uma semana abençoada e cuide das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe você e sua família. Uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye, bye, goodbye.